europeu, como a gente tem o costume aqui, né, no pré-market, você que está acostumado conosco, a gente sempre fala as cotações das bolsas da Ásia, depois a gente pincela a Europa, depois os Estados Unidos e o Brasil, né? Essa sequência, essa é a engrenagem do mercado financeiro. Kospi na Coreia fechou com uma queda de 1,69. Nikkei fechou com uma queda de 0,52 e Hang Seng fechou com uma queda de 0,65, Xangai 0,74. Olha, as principais bolsas do mundo apontam também que a nossa bolsa vai abrir em queda. Antes de a gente falar de mercado futuro, traçar a abertura de dólar e índice, eu já quero convidar aqui logo de cara a nossa entrevistada, a nossa parceira aqui de bancada de hoje, Paula Sá. Bom dia, muito obrigado pela sua participação, seja bem-vinda. Obrigada, Marcão. Estava comentando aí do discurso do Powell, já repercutiu, acho que continua aí essa repercussão. Ele foi bem neutro, né, com relação ao discurso, mas ficou surpreso aí com o crescimento da economia. Então, de novo, a gente não tem uma sinalização muito clara sobre isso, mas desde março de 22 até agosto de 23, a gente já teve 11 aumentos na taxa de juro americana. Ô Paulo, mas eu não consegui entender muita coisa não. Você me desculpa até eu sou um pouquinho, conheço um pouquinho de mercado, a gente está acompanhando aqui todo dia, mas eu confesso para você que eu fiquei muito confuso, até que acabei participando ontem à tarde do programa do Saravalli e do Felipe, eles me convidaram, e foi justamente após o discurso. Eu tentei interpretar alguma coisa, tentei buscar até hoje, porque assim, é muita interpretação para o mercado financeiro, cada analista, cada operador de mercado acaba tomando um viés aí, tem uma, né, parece que meio que natural, ser humano, né, puxa um pouco a sardinha para o seu lado. Mas eu acho que ele foi duro ao mesmo tempo, mas o que ele falou, na verdade, até o mercado ficou confuso. Sim. Na hora em que o presidente do Banco Central americano deu o discurso, porque subiu, depois caiu, ninguém entendia nada e cada uma hora você via nas timelines, né, dando um motivo diferente da oscilação, principalmente dos mercados, das bolsas lá americanas. O juro futuro, ele reagiu, né, ele subiu, então eu acho que é o melhor indicador aí para a gente se basear nesse discurso do Powell, porque tudo que a gente viu aí de todas as notícias foi justamente o que você falou, né? Ninguém conseguiu interpretar esse discurso claramente, mas acompanhar o crescimento da economia, né? Então acho que isso, o mais relevante é a curva de juros e o crescimento econômico, né? Paulo, tanto que eu estou aqui atrás com o nosso gráfico do índice de ontem. Só vou falar aqui de ontem para a gente depois falar um pouco sobre o que a gente tem hoje. Sim. Na hora aqui, né, nessa parte aqui, a gente tem na plataforma o horário. Então, ele falou 3 horas da tarde. Não, ele falou 1 hora da tarde, né? Foi 1 hora da tarde que ele falou. Então, na hora que ele começou a falar, a bolsa subiu de 116, ela foi para, sei lá, quase 1.000 pontos a bolsa, ali fazendo um movimento de alta. Então, ou seja, do 116 para o 117. Passado o discurso, começaram novas interpretações e a bolsa começou a cair de novo, e aí ela subiu 1.000 pontos, depois ela caiu quase 1.500 pontos, ou seja, devolveu tudo. O próprio mercado ontem ficou muito confuso e, de verdade, ainda vamos aguardar cenas dos próximos capítulos para entender o que está acontecendo com o mercado financeiro. Mas, de fato, Paula, eu, pela primeira vez aqui no pré-market, né, eu digo que o mercado financeiro começa a precificar a guerra em suas pontuações. A gente está tendo um conflito no Oriente Médio um pouquinho mais longo do que se imaginava. Tinha tudo, né? Sempre tem para paz, sempre é bem-vinda, né? Mas a gente começa a perceber que alguns países estão começando a se envolver um pouquinho, os Estados Unidos, o discurso, a própria fala do Biden, que não estava falando muito, mas bem que ele está gagado, né? Não dá para falar muita coisa. Verdade. Não. Ele está gagado, não tem como falar. Completamente. Eu sou idoso também, mas o Biden está judiado. Não, gente. E aí ele falando ali que Israel seria também uma vitória para os Estados Unidos, seria uma defesa para os Estados Unidos. A gente daqui a pouco vai entrar em umas falas que o Biden, para tentar, não, pelo amor de Deus, nem tem, nem é nosso objetivo interpretar a fala e nem falar de política aqui, de geopolítica, porque a gente é de mercado financeiro. Mas começa a entender isso. O que você está sentindo, Paula, nessa sexta-feira, dia 20, em relação ao comportamento das bolsas, que
Uhum. A Ásia, pelo menos que a gente já passou aqui, caiu em bloco. Eu acredito que já vá também abrir em queda, como você disse, né? Os futuros lá fora já estão caindo, o futuro da S&P por volta aí de 0,32 de queda, Dow Jones 0,28. Então, eu acredito que deva ter continuidade aí nas quedas da Bolsa. Pois é, vamos aguardar aí a abertura dos mercados futuros, e você que está com a gente aí sintonizado vai acompanhar principalmente os mercados de dólar e índice futuro, que é onde estão os traders de mercado financeiro. Sim. Você também opera, Paula? Eu opero pouco hoje Você em dá dia. as clicadas? Eu sou da época que eu operava para institucional, né? Eu sou broker raiz aí desde 2005 no mercado. Hoje eu opero alguma coisa de mini, sim, até para entender o meu público, né? Que o meu cliente ele é bem focado no day trade, né? De futuros. E, então é importante a gente estar ali no skin the game, que a gente chama, porque envolve muito emocional, né, Marcão? Então é Você importante que a gente conheça o que a gente está falando. Você se formou em economia e psicologia também, porque hoje em dia, sim. Você sabe que eu não me formei em economia, eu me formei em propaganda e marketing. Eu tenho um MBA em mercado de capitais, mas a comunicação veio tarde na minha vida. Assim como você, né, que é raiz do mercado financeiro, hoje eu me considero uma comunicadora. Eu não sei nem o que eu sou. As pessoas perguntam quando eu vou fazer uma ficha em qualquer lugar, profissão. Eu não sei o que eu coloco. Mas você sabe que esse é um problema que eu tenho de muitos anos, né? Porque quando eu trabalhava no pregão, era operador de pregão, é uma profissão. Sim. Aí, em 99, quando eu comprei um título de scalper e eu operava com o meu capital. Que excelente negócio, hein, Marcão? Foi um bom negócio. Opa! E aí, deu sorte também. E aí, eu ia colocar scalper, o que é isso? E não existia trader, né? A palavra trader não, surgiu agora, surgiu em 2012, 2013. E a galera acho que às vezes nem sabe muito qual que é a origem do termo scalper, né? Porque se usa scalper como operações curtas. Né? É isso aí. A origem acho que a galera nem sabe. Mas vamos lá, né? Hoje a gente está aqui à frente do pré-market da BMC, tentando passar informação para você, telespectador, da melhor forma possível, de forma mais simples, tentando traduzir uma coisa tão complicada e complexa de forma mais tranquila, para que a Paula está aqui, traga para você essas informações aí, você comece seu dia bem mastigadinho e não tenha problema nas operações. Adivinhar a bola de cristal, ninguém tem. Mas a gente pelo menos tenta traduzir aqui para vocês. Perfeito. Dando sequência aí, né, falando só um pouquinho de China, só para repercutir um pouquinho da Ásia, nós tivemos aí, Paula, 2 dias de quedas generalizadas no bloco. Na quarta-feira, de quarta-feira de madrugada para quinta-feira ontem, as bolsas caíram e as quedas foram mais expressivas. Se eu não me engano, teve bolsa lá que caiu 2,94. Eu acho que foi Hang Seng, fechou em quase 3% de queda ontem, repercutindo muito os juros de 10 anos dos Estados Unidos, que havia batido mais de 5%. Nessa madrugada, as bolsas também caíram em bloco, apoiada num discurso mais caloroso do Powell, que interpretaram, que deixou aberto as portas para 0,25%. A pergunta é o seguinte, são duas em uma. Bom, acho que Europa não, dá para ver que a Ásia realmente está bastante sensível, mais do que o normal. E em algum momento, eu não me lembro do Powell ter falado que não ia mais subir os juros em 0,25. Todas as vezes que ele fala do discurso do Powell nos últimos meses, estava contratado pelo menos, mas pelo menos aí deixar aberto para 0,25 no final do ano. Será que o mercado não cria uma expectativa muito grande, não? O que você acha, Paula? Acho que é bem difícil a gente precificar isso. Na minha opinião, eu acho que vai acompanhando aí o crescimento, né? Mas o mercado não fica muito... de olho no payroll, acho que... Aliás, falando em payroll, né? O pessoal já tinha subestimado, né? O trade nos últimos payrolls, que não teve tanta volatilidade. Veio uma pancada, E no último deu uma pancada. Eu vi muito trader aí pular stop, viu, Marcão? Imagino. Salve eu também. Paulo, mas assim, você sabe que eu fico impressionado que o mercado está muito melindroso também, né? Muito sensível. Eu acho que a geração Z, como diz ali, invadiu o mercado financeiro, porque hoje em dia o Paulo, em momento algum, durante pelo menos aí,
quando ele veio fazer a manutenção dos juros, momento algum o presidente do Banco Central americano falou, olha, chega, a gente não vai aumentar mais os juros. Ele sempre deixou a porta aberta para os juros. Claro. E ele manteve o discurso ontem, talvez um pouco mais simples. O mercado já, meu Deus do céu, olha, o Powell, os Estados Unidos. Eu acho que não é bem assim. Existem alguns números, como a própria Paula mencionou, a gente vai ter indicadores ainda do mercado de trabalho, do mercado imobiliário, né? Do mercado, que todo esse quadro que pode gerar uma inflação para os Estados Unidos, ou não, né? Então acho que ainda tem muita água para rolar embaixo da ponte, e o mercado não pode ficar com essa euforia. Eu começo a ficar preocupado como investidor de mercado financeiro, né, na condição minha, da Paula, e eu não sei se você também tem esse pensamento, Paula, eu começo a ficar um pouco mais preocupado com esse conflito no Oriente Médio. Sim, claro. Que alguns países agora já estão tomando alguns partidos, como eu disse para você. Sim. Aí, aproveitando para falar um pouquinho do que você está falando, é lógico que a gente tem receio, né? Mas é importante também que a gente tenha uma carteira diversificada. Agora, nem falando só de trade, né? A gente havia comentado a questão do dólar. Hoje a gente tem muita facilidade para investir lá fora, então você acaba tendo um hedge da carteira. Então, é importante, principalmente os juros, né? A gente fala muito que o dólar, ele simplesmente é uma proteção, né? Então, assim, com esses juros lá fora também dá para aproveitar para fazer essa proteção, porque tem muito bond aí pagando juros por volta de 5% ao ano. Então, tem que aproveitar também exposição internacional, local e fazer uma carteirinha bastante diversificada. O tio Marquinho já vem falando aqui para o telespectador que acompanha a gente, que os investimentos bons hoje, os mais seguros, são juros lá nos Estados Unidos, os bons lá fora. É o grande catalisador do mercado, é o juro. É isso aí, não tem que inventar muita onda não. Momento conturbado, não é nem ficar comprando ouro, criptomoeda, colocar. Não é inventar moda não. Vai para onde está o negócio mais seguro. Os juros lá da maior economia do mundo, está pagando bem? Para que você vai correr um risco, né? Então tenta se proteger, é o melhor investimento que tem. E é claro que eu, como um operador de mercado financeiro, um apreciador de bolsa, né? Estou ali, para mim, eu quero mais liquidez, seria novos entrantes, é muito bom, né? Mas hoje em dia, tudo que a gente está passando, o mercado requer proteção. Sim. Bom, eu vou avisar já para justamente falando da sequência das bolsas, né? Queria falar um pouco das principais bolsas na Europa que operam com queda nesse exato momento. Tem algumas bolsas aqui, eu vou até passar para vocês, né? Paula do céu, olha só. Que foi? Paula do céu, tá aparecendo o boletim do meu filho aqui, olha. Eu tô vendo os Estados Unidos. Tá aparecendo o boletim do meu filho, tudo vermelho. Eu falo dando risada, mas esse moleque tem que tomar juízo, viu? Não tá difícil na escola. DAX na Alemanha está com uma queda de 1,23%. A gente tem CAC na França, 1,10%. Na Itália, 0,99%, quase 1%. Na Inglaterra, 0,79%. As demais bolsas do bloco europeu estão caindo mais de 1%. Né? Então, o sentimento também é afetado pela possibilidade de novas altas nos juros americanos, né? E antecipa também um final de semana, mais um final de semana com tensão no Oriente Médio, e a gente não sabe o que acontece por lá. O petróleo Brent voltou a ultrapassar também a marca de $93 o barril. Paula, acho que está claro, né? O que está ficando meio que rotina no mercado financeiro, e aí você vem de longas datas, né? Eu não quero falar quanto tempo você está no mercado financeiro para não entregar a sua idade. Pode falar, não tem problema não. Você não concorda em outras vezes, em outras épocas que a gente teve algum movimento, né, parecido de guerra, de tensão geopolítica? Sexta-feira ninguém gosta de passar o final de semana posicionado com tudo que está acontecendo. Então, automaticamente parece que é aquela, né? Olha, compramos na semana, não subiu, vamos vender para tentar comprar na outra segunda, porque eu não quero ficar o final de semana posicionado. Concordo. É essa a percepção que você tem também? Olha, Marcão, a nossa bolsa, ela é praticamente comoditizada, né? Então, eu acredito nisso sim, né? Que passar fora do mercado talvez seja
as pessoas se sintam até mais confortável. Então, às vezes quem tem umas posições mais alavancadas, né? Eu acredito que passar zerado na posição seja uma boa alternativa, viu? Que mexe muito, né? Qualquer coisa relacionada à cadeia de suprimento, guerra, mexe muito com o mercado de commodities. Então, eu acho que é uma boa alternativa aí passar sem nada na carteira. Passar o final de semana tranquilo. Posições mais a longo prazo, mais conservadora. Mas se eu estiver posicionado em opção, talvez, futuro, eu ficaria um pouco de fora. Eu tenho um grande amigo meu de pregão de mercado financeiro, não vou falar o nome porque ele é um cara muito engraçado, um dos melhores operadores que teve já na história desse mercado financeiro. E ele passava posicionado no final de semana, assim, com lotes expressivos. E para quem opera o mercado futuro, e a Paula sabe disso... Corajoso, hein? Corajoso. A Paula sabe disso, né? Que para quem operava os mercados futuros, na época não existia o mini contrato. Não existia. Era o contrato cheio, que era as posições, a exposição era maior. Bem e aí ele ficava posicionado em 400, 500 lotes de dólar, então, no final de semana, ele falou que ele passava o final de semana abraçado com o de cachaça. Ele ia pegar, tem que ficar mesmo. Ia para casa dele, tomava todo o final de semana para segunda-feira. Eu falei, rapaz, a qualidade de vida do cara é impressionante. Mas cachaça, é isso aí. Cachaça, Rivotril. Olha, é verdade, viu? Olha, mercado financeiro, tanto que eu tenho 32 anos, não, olha como estou acabado. Mas a pessoa gosta da adrenalina, né? Porque a alternativa tem, ele não precisaria passar posicionado, né? Acho que tem um pouco disso aí no emocional. Aliás, estava comentando aí que a gente nem sabe o que coloca lá, qual a nossa profissão. Inclusive, você falou que eu sou psicóloga, mas eu tenho especialização em neurociência também, porque os vieses são muito nítidos no mercado, principalmente quando a gente fala de day trade. Nossa, eu tenho uma amiga que ela também tem esse lado de neurociência, chamada Daniele Gurgel, uma amiga minha maravilhosa. Conheço. Você conhece ela? Sim, não pessoalmente, mas sei quem é. Ó. Maravilhosa, super inteligente, bacana, faz um trabalho muito legal aí, principalmente voltado para trader, mercado financeiro. A título de curiosidade, Paula, você está acompanhando você tem um perfil ali desses clientes que são voltados para o trader. A galera tem se machucado muito, aí como é que está o tempo de vida dessa turma aí? Porque geralmente fala que são 3 meses, é isso mesmo? Olha, Marcão, depois da pandemia, a gente vê que tem muita gente que está segurando, né? Porque realmente na época da pandemia, teve muita gente entrando aí como uma alternativa de segunda renda, muito despreparado. Então eu vejo que agora esse momento que é assim, né? No bull market todo mundo é vencedor, inclusive também para o trader, né? E agora realmente tem menos gente entrando e a galera que está já tem um tempo de vida maior, tá? Então, na época da pandemia, assim, o LTV, né, que a gente fala, era por volta de 3, 4 meses. Então, a gente focou muito em se especializar nesse cara, né? Atualmente, o escritório que eu trabalho já é especializado no trader e a gente foca muito no educacional para ajudar esse cara. Eu acho que é isso que falta, viu? Tanto o educacional quanto a questão mental. Maravilha, bom saber aí, né? Falar com quem está atendendo justamente essa galera. Mas voltando a falar de mercado financeiro, bora. A gente está aqui, para você que sintonizou agora, né? Paula Sá aqui participando com a gente. E Paula, eu vou te chamar agora aqui, introduzir na nossa conversa, ele que está toda sexta-feira aqui, que você deve conhecer no mercado financeiro, porque ele é famoso. Famoso André Moraes. Bom dia, André. Como é que você está? Tudo bem? Pai de todos os traders. Aí, ó, pai de todos os traders. Muito bom dia. Bom dia, Paula. Bom dia, Marco. Bom dia a todos aí que estão assistindo. Vamos lá, mais uma sexta. Mais uma sexta-feira. André, estava repercutindo aqui, nesse primeiro momento, estava falando com a Paula. Ontem o Powell deu um discurso, para mim, um pouquinho confuso. A Paula também concordou, não entendeu muita coisa. O mercado, como eu trouxe aqui, até mesmo ontem, a sua volatilidade, ele subiu 1.000 pontos, depois caiu os 1.000 pontos depois da fala. E a Bolsa da Ásia, né, também fechou em queda. As bolsas operam em queda generalizada na Europa, os Estados Unidos com uma leve queda. E aí a pergunta é, por que está caindo? É a guerra que está precificando mesmo, que eu acredito que agora comece a fazer um pouco mais de efeito negativo. E também uma fala do Powell que deixou sinalizado mais uma alta de juros, mas já não estava aberto ao mercado esse juros 0,25 até o final do ano? Bom, as opiniões vão mudando drasticamente, né? Na verdade, em algum momento se esperava até que na última reunião já tivesse subido esse juro, depois passaram isso para as próximas reuniões. Como eu já comentei aqui, né? Tudo que eles querem
no Banco Central americano é um arrefecimento da economia americana, né? Então, o quanto de dúvida, né? Porque o investidor ele gosta de certezas. Quando ele tem certeza, né? Ele investe mais. O cara que quer produzir vai produzir mais, vai investir na sua empresa. E aí, quando você tem certeza, você tem mais vontade de fazer isso. Eu acho que é confuso o discurso do Powell, como tem sido das últimas vezes, porque a dúvida ajuda a segurar a economia americana e é tudo isso que o mercado precisa, tá? Então, quando você passa a ter uma opinião um pouco mais bem formada e vem o Powell e muda exatamente o que está sendo falado, o mercado sente um pouco que foi o que aconteceu ontem. Mas, mesmo assim, ontem foi confuso. Por quê? Bom, porque, como você falou, primeiro o mercado cedeu, aí depois o mercado subiu 1.000 pontos, depois caiu de novo, depois subiu, para no final do dia cair. E ontem foi uma pena, viu, Marco? Porque se tem uma coisa que eu gosto de fazer é acompanhar a força relativa do nosso mercado com o mercado americano. Ontem a gente estava muito pronto para subir. Se a gente tivesse tido a ajuda do mercado americano, a gente teria provavelmente subido o que caiu na quarta-feira, perdoe, né? Teria subido na quinta que caiu na quarta. Mas aí, com aquela queda forte do mercado americano, a gente acabou perdendo força e terminando na mínima, inclusive perto de um ponto de suporte, que é esses 115.500 aí do mercado, tá? Maravilha, André. Maravilha. Daqui a pouco até compartilhar a tela dele aí para traçar alguns gráficos aqui. Eu quero só entrar um pouco depois no próximo bloco, André, quando a gente voltar tiver um pouquinho mais de tempo para você falar com folga. Queria que a gente falasse um pouquinho da Petro também, né? Porque a Petro aí, ela ontem à noite teve o anúncio de uma redução do combustível da gasolina e essa ação subiu bastante nos últimos dias ali, superando máximas históricas, e ontem ela caiu um pouquinho e devemos acompanhar aí, porque o preço do barril do petróleo também chegou a bater $93 aí. Depois a gente vai traçar justamente essa ação, com outras também, aproveitando que o André Moraes está aqui. E o comentário hoje é da Paula Sá. O Marcel foi viajar hoje. Foi o Marcel que aqui faz todo dia com a gente, tá na estrada agora, deve estar na estrada assistindo a gente. Esse trabalho até quinta-feira, meio-dia, viu? Não tem aquele cara do meme de sexta-feira, meio-dia? Short Friday, o Marcel, né? O Marcel é quinta-feira, meio-dia, ninguém vê mais o cara, entendeu? Que bom, tá com a vida ganha, né, Marcel? Não, é sempre assim. Esse aí... Queria saber se ele tá comprado em Petro, né? Talvez sim, talvez por isso. Esse com a vida mais que ganha. Mas falando um pouquinho ontem da fala do Biden, né? Que acabou dando sobre o mercado financeiro, acabou dando uma sinalização que poderá acontecer aí no Oriente Médio nas próximas horas, né? Incluiu ressalvas ali do direito dos palestinos e contra a islamofobia. Eu não sabia que tinha essa palavra, mas para mim é nova essa, né? Islamofobia. Mas ele omitiu ali qualquer referência a uma negociação para a paz, né? Então, mais de uma vez ali, ele insistiu que o sucesso de Israel é importante para a segurança dos Estados Unidos, né? Então, mais uma vez mostrando que está 100%, está fechado com Israel. Sim. Então, ele disse que não pode deixar, né, os terroristas como Hamas ou tiranos, né, como Putin, ganharem para a Rússia. Ali deu um aviso adicional que, se atacar um aliado da OTAN, vai reagir, como prevê a aliança ali, o acordo, né, sobre isso. Então, sobre Israel, disse que eles realmente são fortes, mas estão com raiva, enfim. Foi um discurso bem, como é que se diz, para não falar uma palavra que a gente está na rede nacional, né, não pode falar palavrão, mas na mesa. Ele foi firme, entendeu? Ele foi. Paulo entendeu. Na mesa, Paulo. Ele falou, olha só, tá aqui, ninguém manda não. Então... Foi quase como um Trump, hein? Você viu? Tô surpresa. Me surpreendeu também, Eu André. também. Esse discurso do Biden ali, firme, também te surpreendeu? Sim, geralmente ele é bem mais neutro, né? Agora, essa questão da guerra é muito difícil, né? É um conflito que já existe há muitos anos, né? E difícil prever quanto tempo. Guerra a gente espera aí que são alguns meses, mas você vê, a guerra da Rússia e da Ucrânia já passou de um ano. Então, é muito difícil a gente se posicionar com relação a esse tipo de conflito, porque a gente vê, surpreendentemente, gente defendendo o Hamas como se fosse aí
simplesmente um ataque, né, de uma revolução. E eu discordo disso piamente. Para mim, o Hamas tá para os palestinos, assim como um PCC tá para o Brasil. Olha, uma comparação. Vai ser polêmico isso, né? Polêmico. Será que eu vou ser cancelado? Isso vai dar corte, hein? Você sabe que o meu objetivo aqui, o André Moraes, eu começo a semana aqui e toda vez eu peço para Papai do Céu e para minha mãe, eu vou lá e eu não quero ser... Hoje, será que eu vou ser cancelado? Porque eu também, às vezes, falo o que penso, mas eu concordo com você, Paula. Acho que para terrorismo não tem conversa, não tem... É outro patamar, é outra coisa, é outro rolê, digamos assim. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a me preparar já para o break, para não ter tempo, porque eu queria que o André já começasse a falar de Petro e compartilhasse dentro do gráfico dele. E o André já é de casa, né? Então o André, às vezes, ele fala, ó, então eu estou vendo uma ação aqui que eu queria compartilhar com o telespectador, por esse motivo. O André também já pilota o programa comigo de sexta-feira, só falta vir aqui também, igual a Paula está vindo aqui. Ô Paula, você está precisando, a gente está precisando de um público feminino aqui para falar de mercado financeiro, hein? Eu acho também. Depois vou passar para o Luiz aqui e para o Júnior que está aqui, ó, ali nos bastidores aí, se o passe não for muito caro, o Júnior aqui que manda aqui, o Júnior manda mais que imagina. eu. Mas vamos fazer o seguinte, ó, eu vou só dar um break de 2 minutinhos, aquele tradicional paradinha. Na volta, a gente vai estar com a Paula, com o André e falando muito mais mercado financeiro. Ó, continua com a gente e não saia daí. PNC News. Informação que gera valor. Fechamento do mercado em tempo real e um panorama das altas e baixas da Bolsa de Valores. Eu sou o Maurílio Goldner e estou no Closing junto com o Gabriel Monteiro, trazendo as principais notícias que impactam o dia. Aqui você acompanha a opinião de especialistas e análise técnica dos principais ativos. Fechamento do mercado é na BMC News, de segunda a sexta, às 4 da tarde. BMC News. Informação que gera valor. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu o Brasil, A Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. Beyond. Regenerar. Dar nova vida a algo. Melhorar. Restaurar. Ressignificar. Regerar. Gerar outra vez. Nós existimos para regenerar. Regenerar o planeta A. Porque não existe planeta B. Ambipar. A líder em gestão ambiental. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. Olá, muito bom dia para você que sintonizou agora. Eu sou Marco Prado, apresentando o segundo bloco do Pré-Market ao lado de Paula Sá e André Moraes, que eu já vou chamar aqui, perguntando de Petro. André Moraes. Petrobras dando show de bola, e aí vem o presidente da companhia ontem e cortou os juros. Cortou os juros não, opa, meu Paulo. Cortou o preço da gasolina, deu uma descontinho, sim, mas aumentou o diesel. O petróleo hoje, ele sobe, o Brent aqui agora, eu estou vendo com uma alta de 1,26, quase 94 dólares, 93,56 o petróleo Brent. Alta do petróleo, acontecendo uma guerra, vem o presidente da Petrobras e dá aquele descontinho na gasolina, aumenta um pouco o diesel. A pergunta é o seguinte: esse desconto da gasolina foi combinado com o governo para depois falar, olha, a gasolina baixou, perspectiva de queda na inflação, hein? Podemos cortar os juros. Tá meio que combinado isso ou... Porque
Não tem o que falar da presidente. Pelo menos para o acionista, a Petrobras não pode reclamar do presidente, porque porrada, né? Bom, a gente, no fundo, o que acontece na política é muito difícil da gente precisar, né? Tem um ditado que fala que política é igual nuvem, né? Você olha, tá de um jeito, você olha de novo, já mudou tudo e tal, né? A gente espera que não, que seja uma decisão técnica, né? Porque, enfim, ele não é presidente de um partido, nem presidente de qualquer coisa, ele é presidente da maior empresa do Brasil. Então, as decisões tomadas numa empresa que, pelo menos a gente espera que as decisões tomadas da maior empresa do Brasil sejam decisões técnicas, certo? De qualquer forma, como você falou, e aí se a gente puder colocar o gráfico, inclusive, para mostrar, né? Por favor, Gabrielzinho. O acionista de Petrobras, de forma nenhuma, pode reclamar do ativo, né? A gente, ontem à noite, inclusive, com os meus alunos, eu estava conversando sobre ela, né? Ela tem um padrão de alta que hoje, tá? É o padrão de alta mais bonito de todas as ações brasileiras, ela não para de subir, evidentemente, ela é cotada. O preço dela está muito ligado ao preço do petróleo, então, em alguns momentos na correção do petróleo, ela faz algumas correções, mas só voltando em média móvel e depois subindo, ou seja, todo dia que ela sobe, né, ela está na máxima histórica de preço, né, e não foi diferente ontem. Ela terminou o dia, né, apesar de ter, por conta de ter ontem o petróleo caindo 1%, um pouquinho no início do pregão, ela até perdeu um pouco de força no início do dia, mas depois logo ganhou novamente essa força, fechou lá perto do topo, apesar do mercado ter perdido força durante o dia e principalmente no final do dia. Então, Marco, aqui em Petrobras, qualquer movimentação, seja por conta de baixar o preço da gasolina, do diesel, seja por conta ali, tomara, né, de uma solução para aquele conflito lá entre Israel e a Palestina, principalmente, né, cara, é de se esperar no máximo uma vinda aqui na região de médias móveis. Por enquanto, Petrobras sem sinal de reversão, tá? Ou seja, quem está comprado vai subindo o seu stop, se é trade, mas mantém a compra, tá? E quem está de fora, evidentemente, seria muito interessante esperar uma correção até essa região de médias para de novo pensar em entrar no ativo, tá, Marco? Maravilha, maravilha. Já vou entrar agora nos contratos futuros que vai abrir daqui 27 minutos, dólar índice futuro. A Paula, ela é do mercado financeiro também e tem um forte viés em psicologia, viu? Em comportamento humano, o André Moraes, porque André sabe. O público que ela atende é o trader, então não precisa falar mais nada, né? Na verdade, inclusive quando ela vai na reunião, ela leva lenço, porque a galera chora que é uma beleza. Não os alunos do André, viu? A turma do André é disciplinadíssima. Não, eu não, eu não vou nem fazer curso com ela, não consegui nem entender, viu? Mas eu gosto muito, eu vou tecer elogios aqui ao André Moraes, porque ele sabe que eu sou fã do trabalho dele. E sempre que eu pego algum trader iniciante, eu falo, putz, a primeira pessoa que eu lembro é do André. Eu tenho raiva do André, porque toda sexta-feira aqui ele vai, porque preço vai abrir o dólar, ele vai e fala, e dá certo, que o índice dá certo. Eu falei, mas esse cara não erra, pelo amor de Deus. É desesperador. André Moraes, já que a gente está falando de índice dólar, índice, o que nós temos para hoje aqui? Eu vou colocar o índice também, o que pode acontecer no nosso mercado de índice futuro que vai abrir daqui 25 minutos. Pô, Marco, eu estou curioso também, tá? Eu acho que o índice vai abrir não muito distante aqui do que ele fechou, nesta região de 115,560, e acho que o seguinte, os pontos mais importantes do gráfico para mim, e isso já está marcado na minha tela desde o início da semana, é essa região de 115,500 e a região de 116,700. E o que a gente tem aqui é o seguinte, se isso, evidentemente, por algum motivo, que não existe agora motivo para subir, né? Mas vai lá, que por algum motivo suba e rouba para cima, eu acho, cara, que tem uma compra muito clara. Da mesma forma que o índice, que eu acho que vai abrir perto desses 115 mil, se perder força por aqui, abre espaço para uma queda até esses 114,700. Então, para o índice, eu estou, nesse início de pregão, vendo os dados que tem na tela, ou seja, dado de mercado futuro americano, dado de petróleo, dado de mineração, achando que o primeiro trade talvez seja exatamente... abre por aqui, perde esse ponto e a gente tem aqui uma chance de ver um pouco mais de queda no mercado. Quer dizer, mais 1.000 pontos não vai fazer muita diferença, né? Então, até 114,700. Então, num primeiro momento, me preparando aqui para vender índice, tá? Não sei se você já perguntou do dólar, quer que eu mostre ou tem alguma outra consideração?
Eu só vou levar para a Paula de novo e a gente já vai voltar no dólar, sim. Só para perguntar para a Paula, Perfeito, o índice trabalhando como o André colocou aqui nessa região, 115.675 pontos. Você está sambando, não vai para 120? Você está imaginando algum comportamento diferente? Isso vai em algum momento subir para 120, vai para baixo de 110, analisando aí nos próximos passos do mercado financeiro? Bom, você está falando em termos técnicos, eu concordo aí com o André. Eu acho que o primeiro momento é uma correção, né? Agora, fundamento, a gente vai depender muito do que vai acontecer nos juros mesmo, tá? Difícil de definir aí um direcionamento aí do índice do Ibovespa. Apesar da Petro ter andado bastante, você vê que o índice, né, o Ibovespa, tem ficado bem lateralizado aí nos últimos meses. Então, bem difícil de prever aí para onde vai. Mas no curto prazo, aí no intraday, eu concordo com o André. Eu acho que tem uma correção aí. Principalmente acompanhando os mercados lá de fora, né? É isso aí. Bom, isso se chama sabedoria, né? Mas para onde vai? Não sei, porque tem que ver para onde vai, o que vai acontecer. E não tomar decisão antecipada. Marco. Antes de passar... Oi, pode falar, André. Não, a Paula falou do Ibovespa, que o Ibovespa está lateralizado, e a gente, é claro, né, a gente se assusta com o mercado, né, fica aquela impressão, porque a gente tem muita gente pessimista, né, no mercado, né, então fica lá aquele monte de gente falando, e fica a impressão de que o mercado está caindo sem parar, mas olha só, este aqui é o gráfico de 60 minutos do Ibovespa desde agosto, tá? Ou seja, a gente desde início de agosto, né, depois daquela queda que foram os 13 dias que a gente ficou em queda, não sei se você se lembra aqui, em sequência, né, o mercado simplesmente lateralizou. Tá? Então, vai para cima, vai para baixo, alguns setores puxando para cima, como, por exemplo, o setor o setor em que está inserido a Petrobras, que é muito relevante, em compensação, varejo e construção civil caindo com muita força, depois de terem subido em momentos anteriores. Só que agora, o que a gente tem, de fato, é um Ibovespa bem lateral, tá? E ora parte da cima dessa lateralidade, ora abaixo. E assim como a Paula, o técnico, a gente olha, a gente acha mais fácil cair. Mas eu acho que o dinheiro a ser ganho pelo trader vai ser muito maior se o mercado subir. Então, eu tô todo dia, né, de olho nessa região de 117 mil pontos, porque... Se por algum motivo, né, você tem o mercado subindo e ultrapassa essa parte, o mercado pode ficar bonito de novo para ir lá nos 120 mil pontos, certo? Perfeito. Só que neste momento a gente está a 3 mil pontos disso, ou seja, está longe aí desse sonho virar realidade, que é o ponto aí em que eu acho que tem mais dinheiro para ganhar se a gente conseguir romper essa região aqui e resolver subir de fato. Ô André, você vai me ajudar a traçar a abertura do índice aqui? Você me ajuda a traçar o índice, porque, na minha humilde opinião, o índice tem tudo para abrir um pouquinho até abaixo do preço de fechamento, próximo ali abaixo. Mas depois eu quero ver como é que está a DR da Petro, porque talvez essa DR da Petro possa fazer preço no índice e segurar um pouquinho, né? Puxar aí, içar o índice um pouquinho para cima, dependendo de como está a DR da Petro lá. Bom... e aí aproveitando, né, justamente esse panorama. Vou falar um pouquinho de dólar, né? A DR da Petro está subindo 0,5%, tá, Marco? Está subindo 0,5% a DR? Então, eu acho que se bobear esse índice aí deve até abrir um pouquinho com uma leve alta aí nesse preço de fechamento, um pouquinho para cima. Vou colocar o dólar na tela aqui, começar a falar de dólar. Antes disso, vamos acordar aí, né, Dona Ivelise, vamos acordar, vamos levantar aí. Você que está chegando em casa também agora, está aqui sintonizando o pré-market. A gente está conversando com o André Moraes, estamos conversando também com a Paula Sá, que veio aqui da O Ar da Graça, trazer informação de mercado financeiro ao vivo, que é melhor estar com a gente aqui no estúdio, né? Mais uma vez, obrigado, Paula, por estar aqui conosco. E vamos falar do dólar. André, dólar fechou a 76,5. Dólar que deve abrir com viés, embora os juros americanos estejam em queda nesse momento, o dólar deve abrir com uma leve alta, hein? O que você está achando? O dólar tem se comportado melhor do que o índice. Assim, ontem o índice, mesmo antes da notícia, tá, Marco? Por conta desse descasamento entre o que fazia o futuro americano e o que fazia o futuro brasileiro, o índice rompeu fundo e topo várias vezes, ou seja, aquele cara que opera rompimento ontem sofreu. O dólar foi muito mais interessante, porque o ponto de resistência para mim dele, que ele anda trabalhando, é essa região. Então ele já amanheceu cruzando isso para baixo, o que para o cara que gosta
de trabalhar com pontos de suporte e resistência, já dá uma primeira venda na primeira vela. Eu achei que ele fosse chegar até os 57, mas aí nas vésperas lá do Powell, né, ele até veio para baixo disso. No primeiro momento, à 1 da tarde, subiu, como você falou, depois caiu, depois subiu de novo, caiu, mas encontrou suporte aqui nessa região. Olha só, eu entendo que o dólar hoje, ele tende a amanhecer aqui mais perto dessas médias, do 67. E isso para mim é ruim, porque eu no dólar, quando ele chegar aqui em cima, eu vou pensar em venda nessa região do 84. Porém, se ele der uma escorregada e bater nessa região aqui de 54 e cruzar isso aqui para cima de novo, eu pensaria em compra, tá? Mas eu acho que hoje ele vai amanhecer no meio desse range, o Marco. Hoje talvez a gente tenha aí que esperar um pouco para pensar na primeira operação no dólar. Ontem ele bateu esse 91 ali, 92, e eu acredito, olhando aqui, tem alguns minutos, 19 minutos para abrir o mercado, eu acho que ele deve abrir de novo por ali, naquela região. Não sei se vai subir acima do 100, mas deve já abrir próximo ao 90 ali. Vamos ver, acompanhar a abertura do dólar. E o dólar, ô Paula, o que você está achando? Na verdade, não dá para prever o dólar daqui a 5 minutos, né? Mas o pessoal tem operado bastante. Qual é o comportamento da moeda? Aquele 4,70 que a gente imaginou no começo do ano, né? 4,50 falaram, 4,30. Esquece, né? Nunca mais, mano. Ô Marcão, acho bem difícil voltar para esses patamares, né? Eu acho que o dólar, como eu falei, ele estruturalmente ele é alta, né? Os Estados Unidos é a maior economia do mundo. Houveram ruídos aí de uma nova moeda, então, mas não é a minha percepção, entendeu? As possibilidades aí, quem que você vai falar? De China, né? A China é difícil de prever, até porque, né, muita ingerência política, um país ainda socialista, ditador, enfim. Eu acredito muito no dólar como investimento, até se você comprar só o câmbio, né? Ficar só dolarizado, e agora tem prêmio ainda por cima. Então, de novo, como a gente falou mais cedo, eu aproveitaria aí para comprar dólar e pegar esses juros aí que os bonds estão pagando, juros muito altos, né? Quando você olhar os Estados Unidos, quando você considera Estados Unidos. Falar em dólar, né? Tem um pacotão aí do Biden, Dow Jones, aí o pacote do Biden ali que deve ser mais ou menos na casa de 100 bilhões de dólares para investimento em segurança aí. Desse montante, pelo menos ali, 10 bilhões iriam para Israel, 60 bilhões ali para a Ucrânia. Então, o Biden abrindo o bolso lá, eu acredito, né, que ainda vai ser um processo para aprovar ali, pode até passar tranquilamente, mas é uma dívida ali que os Estados Unidos não está num bom momento para fazer queimar essa gordura agora. Não. Porque lá também a vida não está fácil. André, minério de ferro caindo 3% nessa madrugada na China, um papel que a gente não fala tem um tempinho aqui, é a Vale, né? A gente costuma ser gente que fala da semana, essa semana eu não falei da Vale, queria que a gente desse uma traçada nela para o telespectador, e se você tiver alguma ação, algum papel, você que está no mercado o tempo todo também, inclusive a Paula, se quiser falar de algum movimento aí que vocês acham que é pertinente para o telespectador, o programa é nosso, hein? Deixa aí para o André, que é o analista técnico. André, Vale? A Vale alguma coisa? Vamos lá. 64,42, tá? Quer dizer, eu nem pago isso mais. Isso ontem, viu, Marco? Porque hoje ela provavelmente vai amanhecer com gap de baixa, né? Cara, o que acontece com a Vale, e acho que sexta-feira passada a gente não falou dela, mas fala direto, né? Porque é uma coisa curiosíssima, né? A Vale, ela nos últimos, na verdade, durante praticamente todo esse ano, ela fez o topo em janeiro e a partir daí só desceu. E só descer ainda cria uma série de oportunidades, na minha opinião. Você tem oportunidade de fazer aluguel do papel se não está posicionado e entrar em venda, né? Você tem oportunidade de trabalhar muito com o mercado de opções, como lançamento coberto, fazendo hedge, enfim. O que é muito ruim é isso aqui que aconteceu a partir de abril, ou seja, mercado lateral. Quer dizer, nesse tempo, o minério, quando sobe, ela chega próxima aqui aos 70 e 70, que é essa parte de cima da consolidação. O minério, quando cede um pouco, ela vem aqui perto dos 62, mas de fato a Vale não foi para nenhum lugar diferente desse. Portanto, para quem investe no longo prazo, né, fica a sensação de que, poxa, o tempo está passando, a inflação está vindo, né, apesar de estar mais baixa do que no ano passado, ainda alta, e meu investimento aqui em Vale está no mesmo patamar, tá? E
para o curto prazo é pior ainda, porque quando você vai fazer trade, né, você precisa de variação, né, porque retorno de investimento nada mais é do que variação do preço dividido pelo tempo. Quando você não tem uma variação de preço, ou quando você tem uma variação num tempo muito longo, esse retorno de investimento tende a ser ruim. Então, Vale tem sido difícil de operar. Isso, para mim, muda quando ela conseguir romper isso aqui para cima e olhar para o topo histórico dela, que está nessa região de R$ 94, ou, evidentemente, se ela continuar perdendo força, como aconteceu nos 2 últimos dias, se romper essa região de 62 para baixo, aí você vai ter mais espaço para a queda de Vale. Ainda com alguns pontos de suporte, porque Vale tem uma linha de tendência passando por aqui, tem um fundo anterior do ano passado, que é essa região, mas perdendo 62, o viés fica exatamente um viés de queda. Ou seja, para Vale, eu acho interessantíssimo ficar de fora, tá? Talvez quando a gente tiver uma melhora, principalmente lá com essa questão do minério na China, a Semin, ela tá... Lembra aquele ponto de 70 e 70 da Vale? O ponto em Semin é 4,93, tá? Ou 4,97. Se a Semin conseguir superar essa região, fica mais próximo, tá? Quem gosta de mineração gosta de ganhar dinheiro, né? Então, a Semin, na minha opinião, está mais próxima da tendência de alta do que Vale, tá? Então, a hora que a gente tiver aí uma mineração subindo o mundo afora, eu acho que a primeira a dar sinal de compra pode ser Semin. Pelo menos é isso que o gráfico mostra neste momento, Marco. Vamos lá. Vamos ver como é que vai abrir essa Vale aí. Vamos acompanhar a Vale, que deve abrir com uma tendência de queda, porque o minério de ferro cai lá na Ásia, fechou com uma queda de 3%. E a Vale, como é uma grande exportadora de minério do mundo, é o termômetro da Vale, é isso. Voltando também a outra empresa, né, que a gente falou que ia traçar aqui, que ela falou, a gente falou da Petro já, né, eu tô ficando com, eu tô gagá aqui, viu, a cabeça tá complicado acompanhar as coisas aqui, mas você que sintonizou agora, acabou de chegar aqui, pô, o pré-market hoje está com quem ali, tô vendo uma moça na bancada, é a Paula Sá, que está aqui com a gente ao vivo, e como tradicionalmente sexta-feira, o André Moraes conosco aqui nessa manhã de sexta-feira, dia 20, dia em que o mercado amanheceu azedo, as bolsas em queda generalizada, né? Tudo vermelho, como a gente já traçou, falou, já passou para o telespectador, a Ásia aí fechando com uma queda bastante significativa, ou pelo menos, né, com mais de 1% de queda, pelo menos ali a Europa sacudindo um pouco mais também, em média 1% a queda na Europa. Mas eu não falei das principais bolsas do mundo, que são Dow Jones, S&P e Nasdaq. A matriz do mundo, as bolsas americanas, Dow Jones uma queda de 0,21%. O S&P uma queda também de 0,21%. Está combinando. E Nasdaq uma queda de 0,26%. Paula, galera lá que está operando mais aí, pessoal do trader do mercado financeiro, teve uma época que era uma moda danada o cara operar, como diz o Renan Calheiros, Bitcoin, né? O Bitcoin. O Bitcoin, o Renan Calheiros uma vez, o senhor opera Bitcoin? E aí, o Bitcoin, $30 mil de novo, voltou a trabalhar nessa casa. Eu pergunto por quê? Porque o trader gosta de mercado de alavancagem, ou seja, operar com pouco dinheiro para tentar fazer um dinheiro relevante. Houve uma migração numa época recente de muito trader indo para criptomoedas. Sim. Mais conservador, no caso, vai para o mercado financeiro de ação ou futuro. Ainda nesse movimento, hoje, aonde está maior concentrado os traders, qual ativo ainda é o preferido da turma, da galera aí que opera no mercado? Então, lá, queria até colocar uma que você não comentou aí, é o Forex. Muita gente migrando para o Forex, viu? Jesus amado, você tá brincando. Juro, muita gente. É engraçado isso, né, o Marcão? O André também deve compartilhar da mesma opinião que eu. Às vezes o cara não dá certo no mini índice e ele vai pro Forex, achando que ele vai recuperar lá. Porque ele acredita que o Forex é mais barato, né? Porque ele tem mais de várias casas decimais. Mas eu tenho visto muito essa migração para o Forex. Muitas pessoas estão operando Forex? Sim. Você opera Forex, André Moraes? Então, isso aqui no Brasil sempre foi uma coisa mais complexa, e lá no passado, você deve se lembrar, o Marco,
sei lá, 15, 20 anos atrás, todo mundo que entrou nesse negócio acabou vindo embora porque era uma coisa muito complicada. Então, por exemplo, Sim. você depositava dinheiro através do cartão de crédito, se você ganhasse para receber de volta o dinheiro, tinha que ser via cartão de crédito. Um monte de corretora lá atrás, há 10, 15 anos atrás, quebrava e levava o dinheiro do cliente embora. Sim. Então, eu sempre fui um pouco reticente com o Forex, né? Agora as coisas estão ficando mais, quer dizer, apesar ainda de você não ter CVM dando tutela para as corretoras se instalarem aqui no Brasil, enfim, as coisas têm ficado um pouco mais claras. Então, eu tenho sapeado, tá? Com pouco capital, mas sapeado. E o que é mais interessante, né? Eu acho que a melhor plataforma gráfica do mundo, e eu posso falar isso porque eu já usei plataforma de um monte de lugar, tá? Aqui no Brasil, que é exatamente a plataforma da Anelógica, né? E ela desenvolveu alguma coisa, que é o Black Arrow, que se parece muito com a plataforma que eu usei praticamente toda a minha vida, que é o ProfitChart, que te dá, né? Você tendo uma corretora, cara, a gente teve uma conexãozinha aqui, só um minutinho, André. A gente está tendo, acho que um problema de vídeo contigo ali, tá cortando aqui. Ok? PNC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. PNC News. Informação que gera valor. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de $500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. Mercado de capitais, o motor dos negócios no mundo. Há 20 anos a Capital Aberto vive esse universo, informando e formando você. Agora começa um novo capítulo. Uma capital mais dinâmica, assertiva e completa. Notícias, análises, entrevistas, cursos. Em um mundo generalista, somos especialistas. Conteúdo e formação feitos do mercado para o mercado. Capital Aberto, feita de dentro. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias, sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções. Mas, na verdade, eu narro escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. Ela sempre volta a estampar as manchetes. Mas o que é a inflação? Esse é o BMC Explica e o tema de hoje é inflação. Basicamente, é a redução do poder de compra causada pelo aumento dos preços de produtos e serviços generalizado e persistente. A inflação é um fenômeno causado pela expansão monetária, ou seja, pela impressão de dinheiro acima do que a economia consegue absorver. Alguns economistas também atribuem a causa da inflação a um choque de oferta. A inflação tem como índice oficial no Brasil o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, e é calculada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O índice faz uma estimativa do custo da cesta de produtos e serviços que reflete padrões e hábitos de consumo de famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. Os grupos são alimentação, habitação, vestuário, transportes, saúde, despesas pessoais, educação, comunicação e artigos residenciais. A ferramenta que o Banco Central tem para controlar a inflação é a manutenção da taxa básica de juros, a Selic. Então, em um movimento esperado, quando a inflação está mais alta, o Banco Central tende a aumentar a taxa de juros com a intenção de inibir o avanço da inflação, desacelerando o consumo e os investimentos das empresas.
Mas quais são as consequências que a inflação traz para as economias? A inflação alta nunca é bom. São várias as consequências que ela traz. Entre eles, a desestimulação de investimentos, a inibição do crescimento econômico, além de aumentar o custo da dívida pública devido à taxa de juros da dívida pública ter que compensar o efeito da inflação e incluir a ele um prêmio de risco como compensação das incertezas que a inflação mais alta traz. PMC News. Informação que gera valor. PMC News. Informação que gera valor. Ó, estamos de volta com a programação aqui do pré-market. Ó, voltei sem energia, hein, ô Paula? Voltei, você viu? Estamos de volta, que eu estava sentado aqui no break. Já tira a energia do peão. Coloca energia aí, vai, vamos lá, sexta-feira. Estamos de volta com o mercado financeiro aqui com o pré-market, né? Com a Paula Sá do meu lado, para a câmera aqui, ela está do meu lado esquerdo, direito. Maminho, não vou nem entrar nesse mérito aqui, que já está difícil apresentar na sexta-feira de ressaca. Vamos lá. O André Moraes, desculpa interromper o seu raciocínio aqui, deu um probleminha no vídeo, mas, pô, se você quer continuar retomando aí, fica à vontade. Senão a gente passa. Ótimo, então... Não, rapidamente, né? Claro. Hoje o Forex está simplificado. Eu acho que a partir de alguns próximos passos que essas corretoras que estão chegando aqui no Brasil ainda vão dar, vai ficar mais fácil de operar, tá? Agora, eu queria, se fosse possível, mostrar o gráfico do Bitcoin, né? Porque que hoje ela está subindo, já subiu essa semana bastante, está subindo mais 5% hoje. E eu vou começar mostrando o gráfico nesta região aqui, em janeiro de 2021. Marco, aqui a gente conseguiu superar 30 mil pontos do Bitcoin pela primeira vez. O mercado voltou, encontrou suporte aqui e subiu. E aí veio a crise em 21, tá? O mercado bateu várias vezes aqui nessa região e essa região até que funcionou como suporte. A partir daqui o mercado subiu. Então, segunda vez que esse ponto foi importante. Entre 30 e 31 mil pontos, né? 29.300 e 31.600, certo? Aí o Bitcoin subiu, foi lá em cima, até que num determinado momento cruzou, veio aqui nessa região, só que dessa vez perdeu essa região, a região passou a ser resistência, tá? Isso aqui a gente vai trazendo para 2023, olha só, começo, abril de 2023, o Bitcoin bateu aqui e desceu. Agora, em junho de 2023, o Bitcoin bateu aqui de novo e desceu. E agora, a gente chega nos dias atuais, o Bitcoin está aqui de novo. Ou seja, tá? Este ponto é muito, muito, muito importante para o Bitcoin, porque é exatamente o ponto em que costuma trabalhar para ser uma mola, ou seja, o preço chegou aqui nessa região, tá? Vai acabar voltando para testar fundo, né? Então, pode fazer exatamente esse movimento para cair tudo de novo. Ou, se desta vez vier isso aqui com força, pode ser que ele consiga romper essa região e caminhar. Então, o operador, o trader de Bitcoin, está muito atento, tá? Para ver o preço acima dessa região, a 31.500, 32 mil pontos, que isso pode trazer uma força muito forte para o Bitcoin, e claro, né, sabendo que esse é um ponto de resistência, que a partir daqui o mercado pode voltar. Então, no Bitcoin é o ponto mais importante da história dele em que nós estamos, né? E olha só, como você falou, o investidor de Bitcoin veio principalmente aqui nessa onda para o mercado. Então, a grande maioria que ficou está perdendo dinheiro, tá? Ou seja, é muito importante, então, este momento, por isso o Bitcoin ultrapassar esse ponto, ele começa a olhar para aqueles 50 mil dólares que muita gente fala já há algum tempo, tá? Era exatamente isso sobre o Bitcoin. O Bitcoin tem um amigo meu que ele é muito bom, ele tem um fundo, inclusive, ele toca um fundo quantitativo, aquela coisa, né, aqueles garotos da nova geração, gêniozinho, e ele havia dito para mim, eu converso com ele, e o fundo dele, justamente, como é quantitativo, tem uma boa parte alocado em criptomoedas, no caso o Bitcoin. E ele havia falado para mim que o Bitcoin, falou, olha, o Bitcoin perde 30, quando estava parado naquela região de 16 mil dólares ali por Bitcoin, e ele falou, o Bitcoin deve voltar para 30, voltar para 25, para 30 e porrer por aí. Depois, quando ele retomar esses 30 de novo, ele vai embora novamente. E o movimento fez justamente aquilo que ele havia dito, né? Então, curioso. Mas é um mercado que
Eu acompanho muito pouco, né? Porque a gente já acompanha mais o mercado aqui de mercado futuro, de dólar, de índice de bolsa. Se colocar mais um ativo aí no meio do caminho, realmente complica. Ó, então no leilão já aqui, o leilão de abertura do mercado, o dólar, por exemplo, com o leilão, uma leve queda aqui, o dólar abriu em queda. Surpreendentemente, para mim, o dólar abriu em queda. A queda do dólar nesse momento... Abriu na média, hein, Marco? Exatamente, 0,21% aqui. Essa é a cotação do dólar mais uma vez. Essa é uma ferramenta que deixa todo mundo vesgo, principalmente, né, quem é grafista mais estilo do André. Olha, mas não gosta, não é que não gosta, né? Tem outro hábito, né? É o famoso livro de ofertas, em onde marca o horário aqui que foi negociado, quem está comprando, a quantidade porque é em contrato, o preço compra e venda, quem vendeu, o vendedor e marca o horário novamente. Então, marcando aqui pelo nosso famoso book de ofertas, o livro de ofertas, onde as ordens são inseridas, e a Paula já deve estar clicando no celular dela aqui, mandando ordem, está operando já aqui, o André. Paula já está clicando aqui, ó, já está trader vida louca aqui, já tá operando no celular enquanto está aqui na audiência. Isso aí, Paula. Você falou que o book é difícil de olhar, mas para mim, que sou broker fui broker muitos anos, em 2005, era o que a gente mais olhava, era book, né? E narrando isso, você imagina como é que era narrando isso lá no pregão? Galo na compra, Duque na venda. 2003, mercado. Parecia leilão aqueles leilão de venda. Exatamente. Ou narrador de futebol. Só que um monte de homem junto, né? Uma gritaria. Eu operei no pregão Viva Voz também, mas eu ficava plugada na mesa, até porque não... Que eu saiba, acho que historicamente teve uma mulher que trabalhou no pregão. Sim, teve uma mulher que trabalhou na bolsa. Não... Ela trabalhava numa corretora Futura, 038, Futura. E ela trabalhava na agrícola, né? Porque era uma roda que tinha... Menos gente. Tinha, sei lá, 10 pessoas, era uma roda tranquila, que não tinha muito movimento. E ela chegava e todo mundo respeitosamente vai mexer na mulher pra você ver. Uma cara de brava a mulher tinha. Menos player, né? Até hoje o mercado agro, ele é bastante líquido, né? Mas naquela época, então... Eram pouquíssimas pessoas. Histórias de mercado financeiro aqui, André. A gente conta aqui que a gente já faz tempo que tá velho de mercado financeiro. O André e também, o índice? né? Que preço que o índice abriu? Deixa eu ver aqui como é que tá o nosso índice. Olha o índice também, cara, caindo aqui 0,32%, 115,250. André Moraes, onde é o fundo do poço desse índice aqui? O trader fica louco, né? Dólar e índice caindo. Aonde esse fundo do poço aqui? Só cai isso aqui, não tem jeito. Bota na minha tela aí, Marco, aqui, ó, eu acho que um bom ponto de suporte, né, o que a gente comentava, se abrindo aqui e cruzando essa região aqui para baixo, né, o primeiro ponto de suporte relevante é 114.700, eu acho que este é um bom ponto aí para o índice vir e encontrar suporte, né, vai ser só muito ruim se ele cruzar essa região. Para mim este aqui é uma barreira, tá? É uma parede de tijolo isso aqui, ou seja, não vai ser fácil passar de primeira, mas se perder aí sim, 113.500 passa a ser o próximo alvo. Mas por enquanto, né, eu acho que o índice fazendo o que era mais provável mesmo, né? A gente tem aí, ele já tinha fechado perto do ponto de suporte, o Vale, por exemplo, as mineradoras estão caindo em média 3% lá em Londres, ou seja, Vale vai abrir, a ação mais representativa do mercado vai abrir, caindo, né? Você tem lá sexta-feira o conflito pegando lá entre Israel e Palestina. Então era muito difícil, pelo menos no início, o mercado se segurar. Pode ser que com o passar do dia, com vinda da notícia, ele consiga alguma coisa. Mas por enquanto é isso aqui, né? Esse destino, um suporte apenas em 114.700, tá? É isso aí. Vamos aguardar aí. Mercado financeiro abrindo com uma tendência de queda aí nessa largada de mercado financeiro. Eu queria dar uma olhada numa ação, a Localiza, que a Fitch reafirmou o rating da empresa em BB+, ali, com perspectiva estável, né? É um papel que a gente não fala muito, é uma ação que, né, a gente tenta trazer as informações das ações, não que são mais relevantes, mas ações que estão com notícias no radar. Será que isso deve fazer algum impacto na ação dessa Localiza? E como é que está o preço dessa ação que você avalia, André Moraes? Vamos lá, essa é uma ação, viu, ela talvez não tenha uma liquidez tão grande pro trade, a gente não olha tanto e tudo mais, mas o mercado adora, tá? Porque é uma ação que tem resultados muito bons no longo prazo, né? Então muita gente que tem
o foco no longo prazo tem essa ação, né? Agora, sofrendo, assim como aqueles ativos que se recuperaram com a possibilidade de queda de taxa de juros, e quando ele veio, de fato, né, a taxa de juros futuro começou a subir, ela devolveu tudo que tinha subido, como este setor, como o setor de construção civil, como o setor de varejo. Tá? Olha só, Marco, ela, nos últimos 2 meses, ela saiu de R$70 para 51, perdeu quase R$20 de valor, tá? O que é, para ela, muito representativo. Cruzou a primeira ponto de suporte e está em cima deste segundo ponto, tá? Essa linha aqui de 50,86 é um ponto antigo de suporte de momentos anteriores, ou seja, tem tudo para que, pelo menos, essa notícia faça preço hoje. É claro que se o mercado não cair 2%, 3%, porque se o Bovespa vier para baixo, ela vai também cruzar essa região de suporte e cair. Mas o que eu tenho visto nos últimos momentos é que sempre que tem uma reafirmação de rating ou um aumento de rating dos ativos que estão muito espichados para baixo nessa queda, você tem visto uma força pontual. Ainda não é capaz de mudar a direção do mercado, mas ela faz aqui o preço, pelo menos momentaneamente, subir. Tá? Então, este pode ser, por estar num ponto de suporte, o destino de Rente 3 hoje, eu acho que só depende do mercado. O mercado não pode cair com muita força, senão a coisa vai ficar bem estressada. Aliás, o mercado e o juro também não pode... O juro está todo no negativo, tá? Então, o juro futuro não vai atrapalhar esse papel aí. A gente pode ter aí, neste ponto aí, pelo menos um repique de mercado, tá, Marco? Sim. Maravilha. Atualizando você que sintonizou agora, nossa Bolsa Brasileira abriu, adivinha, em queda mais uma vez. Essa bolsa só cai. Tá difícil defender a bolsa, mas tem uma ferramenta aqui chamada Volume Price. Para quem opera nos mercados de tape reading, de fluxo, Paula depois pode falar um pouco melhor disso também. Também quero saber da questão da mulherada na bolsa, essas mulheres operam, como é que tá isso, né? Existe essa ferramenta e essas barras aqui que vocês estão vendo um pouco maior do que as outras, significa que nesse preço, por exemplo, aqui, 115, 130, houve uma negociação muito maior. E para quem opera o fluxo, geralmente ele opera com os olhos, né, a sensibilidade. Sim. Então, teoricamente, mostra que aqui existe, né, de cara, como diz um grafista, igual o André Moraes, seria um suporte num primeiro momento ali, mas um preço bastante brigado, por isso que está sendo mais negociado. Então a gente vê essa barra aqui no 115,205, mostrando que também nesse movimento aqui, nesse preço, houve uma maior negociação. Então, a partir dessas barras aqui, vai formando suportes, resistências, os caixotes no mercado financeiro. Mais uma vez aí a gente informando e educando, hein? Que moral. Paula, mulheres no mercado financeiro, hoje a gente tem, né, um acesso aí. O seu público feminino de trader é grande, você vê que existem novas entrantes no mercado financeiro, porque sempre foi um mercado masculino. Imagina, na sua época de mesa, só tinha você, né? Só tinha eu. Na verdade, quando eu entrei como ponta de mesa. Para quem não sabe, o ponta de mesa era a pessoa que ficava auxiliando ali o broker principal, né? Depois eu virei broker, operadora. E naquela época tinha eu mais uma amiga minha, que era estagiária também, ponta de mesa, mas era um ambiente, assim, extremamente masculino, né? O assédio moral rolava solto ali, né? Mas, assim, sempre muito tranquila, eu levei sempre muito de boa, assim. A galera acaba te protegendo, de certa forma, né? Os meninos me protegiam bastante. Mas eu aprendi muita coisa, eu acho que a resiliência aí, principalmente. E hoje, Marcão, por incrível que pareça, eu tenho muitas amigas, mulheres traders. Inclusive, uma é aluna do André, uma amiga minha que eu descobri de infância, né? Postando coisa no Instagram, ela... Paulinha, então, deixa eu te contar, eu sou trader. Aí também a gente reconectou aí justamente por causa disso. Aí outro dia eu fui numa pizzada também. O que você faz? Eu sou trader. Aí também... Então, eu conecto muito com as mulheres desse mercado. A gente faz vários encontrinhos legais. E eu fico feliz, né, de ver mais mulheres no mercado. Acho que a primeira porta aí foram as investidoras, mas surpreendentemente a mulher tem uma representatividade muito legal no trader. E assim, não é para os meninos ficarem com ciúmes, mas a mulher ela tende a ser mais disciplinada, viu, Marcão? Imagino. Não duvido não. Você está me falando, não duvido não.
André Moraes, muita mulher entrando aí, muita aluna, André. Como é que está a divisão? Proporção ainda maior. A grande maioria ainda é masculina, mas... Com certeza. De cada 10 entra 1, 2 mulheres aí? Eu acho que de cada 10, hoje, a gente tem 2,5 mulheres, né? Na verdade, 25% dos novos entrantes no mercado, entre 20% e 25% dos novos entrantes no mercado têm sido as mulheres. E uma coisa que a Paula falou, e que é muito verdade, é que a mulher, ela, principalmente nos primeiros momentos de mercado, elas tendem a serem mais disciplinadas. Elas são curiosas só que antes de colocar o dinheiro, né? Por que aqui tem risco? Por que geralmente o homem é mais destemido, vai sozinho, né? A mulher geralmente ela procura um tutor, alguém que, poxa vida, eu não entendo disso, deixa eu procurar alguém aqui que entende, que pode dar os primeiros passos. Então, quando ela encontra um bom tutor e o cara fala, olha, não entra aqui que aqui está complicado, ela tende a ouvir mais. E ela primeiro vai ver exatamente o que é aquela complicação antes de tomar a decisão. E isto, né, eu acho que os primeiros 6 meses do trader, Marco, são muito importantes. O homem tende a ser mais porra louca nesses primeiros 6 meses e a mulher mais disciplinada. E isso dá uma sobrevida maior para as minhas alunas, por exemplo. Então, eu tenho assim a felicidade de ter nos meus encontros de clientes antigos 50% de mulheres, tá? Porque elas sobreviveram a esses primeiros 6 meses, fizeram a coisa certa, continuaram e foram para frente, tá? Então, isso é realmente verdade. E a gente espera que isso esteja cada vez mais igual. Como eu falei para vocês, você me perguntou na sexta-feira passada, a gente tem um podcast, que a Paula, inclusive, já participou, e lá a gente tem o Game Delas, tocado pela Martinha e pela Ive, que a Paula conhece também, que fala um pouco com esse público feminino e cada vez é maior essa audiência, porque tem cada vez mais mulheres interessadas nesse mercado. Sim. Você tem podcast também, Paula? Eu tenho. Como é que chama? O meu podcast chama Não É Pelo Dinheiro. Eu falo mais justamente porque eu amo o Gamecast, né? Eu acho que eu fui uma das primeiras aí, né, André? Acho que eu fui número 15 lá atrás. Eu era péssima, gente, nas redes sociais. Mas assim, não me vergonho. Quando eu olho hoje em dia, eu falo, meu Deus do céu. Aí a última vez que eu tive lá foi com... Inclusive essa minha amiga que eu comentei da pizzada, que a gente se conheceu, ela falou, sou trader, eu levei a Fê lá. E o meu podcast a gente fala mais sobre propósito, que eu gosto muito de falar nessa pauta, porque as pessoas principalmente não sabem, não têm motivação para investir, não saem da inércia para, às vezes, procurar uma profissão, um trabalho, um segundo trabalho, né? Então eu gosto de trazer algumas coisas mais inusitadas, empreendedores. Eu já levei um amigo meu que ele é ator, que é ator e dublador, saiu da atuação e foi dublar. Já trouxe um amigo meu que é empreendedor e saiu de uma sociedade também que não deu certo e hoje ele é dono de da pipoca mais famosa do Brasil. E assim, já trouxe uma amiga que é atleta do beach tênis, então eu gosto de trazer essa galera que não necessariamente tem a ver com o day trade e também porque eu não quero concorrer com o Gamecast, né? Eu quero ser convidada para o Gamecast mais vezes, viu, André? Paula, você vai me convidar para o seu podcast? Lógico, vamos combinar sim. Mas vai ter esfirra lá para comer? Eu quero fazer, inclusive, Marca, eu quero fazer, não vai roubar minha ideia, hein, André? Não vai falar pro Casaca. Eu quero fazer uma temporada só com os operadores de pregão. Tá. Eu quero trazer uma temporada do Não É Pelo Dinheiro, mas assim, fugir um pouco da pauta, mas trazer a galera do pregão. Mas vai colocar umas esfirras e uma Coca-Cola, porque eu vou pela comida, tá? Claro, eu também. Eu falo isso. Eu só vou pela comida, sempre, sempre. Vamos lá. É isso aí. Então, como é o nome do podcast mesmo, por favor? Não É Pelo Dinheiro. Não É Pelo Dinheiro, é isso aí. Então tá, já fica o telespectador aí também. Quiser assistir a Paula com o podcast dela, Não É Pelo Dinheiro. E o André Moraes tem o Gamecast. É isso mesmo, André? O nome do podcast? Exatamente. Gamecast, que o André Moraes também faz aí já há bastante tempo. André, o Grupo Mateus aí abriu 3 atacados ali em Pernambuco, passando a operar 4 lojas no estado, né? A inauguração chegam aí total de 19 lojas e ali no centro de distribuição ali, bastante, esse grupo vem crescendo muito, dominando a região do Nordeste. O Grupo Mateus que abriu recentemente, né? Acho que o IPO da Bolsa tem uns 3 anos, se eu não me engano, foi na pandemia, algo assim, se não me falha a memória, que está falhando muito. Essa ação aí, como é que está aí? A gente abrindo essas lojas, o acionista do grupo
pode esperar um resultado maior e com isso o valor da ação pode subir? Como é que está o gráfico apontando, André, por favor? Ótimo. Primeiro eu tirei o zoom só para te mostrar, tá? Ela entrou no mercado aqui em outubro de 2020, então está completando 3 anos de mercado. Uma curiosidade, né? A máxima histórica do papel foi exatamente o primeiro dia de negociação. Então, no primeiro dia de negociação tem a máxima histórica do papel. Depois disso, o papel só trabalhou abaixo desse ponto, tá? É engraçado ver. Teve uma forte queda até 2022, uma recuperação muito forte, né? Até 3 meses atrás, que não foi suficiente para chegar nos 9,45, que é o topo histórico, mas agora nos 3 últimos meses, junto com o varejo, porque isso aqui também é varejo, né? Ela acabou perdendo força, tá? Olha, não é um gráfico bonito, Marco, assim, eu entendo que tudo isso que você falou já está no preço, apesar de ser muito importante para a empresa, já está no preço, porque todo mundo sabia que ela ia abrir essas lojas, todo mundo já incorporou isso, o que isso poderia dar de receita adicional para a empresa, ou seja, quer dizer, inclusive o dinheiro usado da época do IPO, né, enfim. Uhum. Mas eu não acho que isso aqui vai trazer, por conta da notícia, né, trade, principalmente de compra para esse ativo. Eu, inclusive, né, na semana anterior, quando o preço rompeu essa região, a gente falava de venda desse ativo, tá? Por quê? Porque está perdendo tendência de alta, tá? Então, abaixo desse ponto, a gente tem, inclusive, venda. Compra para mim, Marco, só quando isso aqui, ó, ganhar força e ultrapassar estas médias todas que estão aqui, tá? Porque abaixo da média a tendência é de baixa, quando ultrapassar isso e fizer o primeiro pivô, aí sim a gente volta a pensar em compra nesse ativo. E aqui para baixo, Marco, esta região de 5,14, apesar de ser essa uma ação jovem, tá? Chama muita atenção como ponto de suporte, né? Porque todas as vezes que a gente, a partir desse gap que passou reto por esse ponto, todas as vezes que a gente voltou nessa região a partir daí, são várias as vezes, ela ganhou força e voltou a subir. Não em 6,16, em 5,14. Então aqui sim é um ponto mais importante que se tiver qualquer sinal positivo, a gente conseguiria pensar em compra. Porque é um bom ponto de suporte, tá, Marco? Maravilha, maravilha. Estamos aqui ao vivo e a cores no pré-market aqui, nessa manhã de sexta-feira, dia 20 de outubro, falando um pouco dos mercados financeiros, como a gente está vendo aqui atrás. A Bolsa abriu com uma leve queda aqui nesse 115.095. Eu não sei não, aparentemente aí é a primeira parada do dia ali. Não sei se tem força para ir abaixo disso. É claro que a gente amanheceu com viés um pouco mais negativo do mercado financeiro. Estamos aqui, para você que sintonizou agora, falando com a Paula Assay e com o André Moraes. Como eu disse aí, falando do mercado financeiro que amanheceu com um tom um pouco mais negativo. Vamos ver como é que está o dólar aqui rapidinho para falar para o telespectador e para quem está nos assistindo aqui, a galerinha que eu estou vendo aqui da sala. 0,76%, é isso mesmo, André? A queda do dólar é de 0,02, praticamente no 0 a 0. Um dia indefinido, um dia sem agenda. Hoje a agenda muito fraca, praticamente não teve indicador na zona do euro ali, mas não fez muito preço, porque o viés já era negativo. Uhum. Paula, naturalmente, dias aí com menor... notícia. Uma notícia, é isso aí. Hoje a concentração tá difícil. Até a Evelise falou, rapaz, se concentra aí, rapaz, se concentra aí. Sexta-feira é puxado, né? Um dia sem agenda, sem notícia, mais fraco. Sexta-feira de guerra... Pô, Paula, tem que meio que sentar na mão, né, a gíria do trader, né? Sexta-feira já é um dia mais difícil de operar, né, principalmente à tarde. O trader, né, não sei se o André opera de manhã, mas a maioria dos analistas sempre sugerem que opere na abertura do Brasil, né, um pouquinho antes na abertura do futuro, e depois até umas 11 da manhã. Agora, sexta-feira, sem notícia, com guerra, olha, vou te falar, pega essa abertura aí, né, André, e depois... fez um gainzinho aí, se tiver alguma operação, para mim depois não opera mais, né? Short Friday aqui no caso dos trades. Ah, maravilha. Bom, eu já vou pedindo de você aqui, Paula, aqui do estúdio, vou continuar com o André Moraes. Queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui no pré-market, você ter vindo aqui conosco. E deixar o seu recado final aí para o telespectador e para os traders que te acompanham, já que você é a mulher que toma frente aí com os traders. Não, primeiramente eu queria agradecer o convite, né? A gente acabou se conhecendo hoje, né?
Adorei participar, um pouquinho nervosa aí no começo, mas depois a gente vai se soltando. E fiquei muito feliz de encontrar o André, que já nos conhecemos aí de outras épocas, né, André? Trabalhei na XP também com ele, enfim. E obrigada, gente. Posso falar minhas redes sociais aí para o pessoal me seguir? Por favor, fica à Então, vontade. Tá bom. Meu Instagram é @paulasab com 2 S. Então tá feito. Paula Obrigada, aqui com a pessoal. gente, a Paula Sá, que esteve nessa manhã de sexta-feira. Muito obrigado pela participação. Desejo para você um bom dia, um bom pregão e espero te ver mais vezes por aqui. Continuando com o André Moraes. André, algum setor na semana aí que você acabou avaliando, olhando de forma diferente? A gente viu o setor de petróleo, a Petro com altas expressivas aí, eu acho que ficou destaque no radar, né? O setor financeiro com alguns balanços nos Estados Unidos não foi beneficiado, embora eu achei que fosse ser beneficiado o setor financeiro de banco, que continuou patinando. Setor de construção, tudo acabou caindo por conta do que a gente está vendo do cenário de mercado da renda variável, né? Algum setor em destaque ou você não avaliou? Como é que está aí a sua percepção e para a sequência do dia do mercado financeiro, André Moraes? Ótimo. Eu não enxerguei nenhuma mudança drástica nos setores. Quer dizer, construção civil continuou caindo na semana, varejo também. Os bancos continuaram laterais, Vale continuou lateral. Agora, não é nem o setor, mas tem uma ação específica, que é a JBS, que me chama muita atenção e que eu estou de olho. Eu tô meio de greve de operações swing trade, viu, Marco? Porque com o mercado lateral, quem ganha dinheiro é quem fica de fora, tá? Porque você pode, com dinheiro de fora, fazer investimentos pontuais no Tesouro Direto, tudo com liquidez diária, enquanto o mercado não fica bom. Tradear mercado lateral é uma coisa muito difícil, inclusive quem está vendido, tá? Agora, colocando o meu gráfico aqui, se for possível, este ativo me chama a atenção, tá? Porque é igual o Suzano há 2 semanas atrás, né? Aliás, deixa eu primeiro colocar aqui o gráfico de Suzano, né? A Suzano, ela tinha uma linha de tendência passando aqui embaixo. Opa, peraí, peguei a ferramenta errada, vamos lá. Uma linha de tendência passando aqui. Então, quando ela cruzou essa linha de tendência, né, ela assumiu tendência de alta e acabou dando, puxa vida, né, boas operações. E eu acho que JBS, tá, ela está nesse início, né, ou seja, cruzando essa linha de tendência que vem lá de cima, tá, e muito mais forte do que as suas pares do setor. Então, eu tenho ficado muito curioso com a possibilidade de JBS conseguir cruzar essa região de 19,50, porque entendo que se isso acontecer, a gente teria aqui uma boa opção para compra, é claro, se o mercado não cair tudo, porque senão isso vai ficar muito mais interessante para venda do que para compra. Então, essa região de 19,50 com JBSS me agrada bastante. E aí, talvez o setor esteja ficando interessante, porque BRFS também fez a mesma coisa na semana passada e está passando pela mesma correção que a JBSS está passando. Ou seja, esses dois ativos me chamam a atenção. E como são ativos que vendem parte do que produzem lá para fora, né? Talvez aí não esteja tão preso esses dois ativos nessa condição Brasil. Tá? Não sei se o Brasil nesse momento está pior do que o mundo, né? Mas pelo menos é um cenário diferente, por isso que talvez performe, inclusive, um pouco melhor do que a média de mercado nesse momento. Marco. André Moraes, queria agradecer mais uma vez a sua participação toda sexta-feira com a gente aqui, falando, traçando informação, dando muito conteúdo bacana. Obrigado para você, desejo para você um ótimo dia, um bom pregão, um bom final de semana. Estamos por aqui sempre, tá bom? Legal, muito bom. Só avisando os traders que o dólar está chegando lá nos 84. Se passar disso e cruzar para baixo, tem uma operação de venda ali para fazer, tá certo? Marco, um grande abraço para você, bom final de semana e até semana que vem. Até semana que vem, obrigado. André Moraes com a gente aqui como toda terça-feira. Olha, vou me despedindo já, né? Começando aí, já encerrando o programa. Mercado Financeiro continua aqui na programação. Paula Moraes, Felipe Nascimento já estão aqui para apresentar o BMC News. Uma agenda um pouco mais tranquila hoje, com um viés negativo das bolsas internacionais que caem em bloco. A queda geral, Ásia, Europa, Estados Unidos e aqui no Brasil, né? Também o dólar com uma leve alta, a bolsa com uma leve queda, muita coisa para acontecer ainda no mercado de uma agenda fraca, mas o Oriente Médio ainda preocupa o investidor que deve manter cautela e deve reduzir as suas posições e seus investimentos. Quase vi um acidente aqui agora aqui. Ai, gente, aqui é demais. Olha,
eu agradecer mais uma vez aí a sua audiência. A semana, mais uma vez, a gente está todos os dias a partir das 8 horas da manhã. Então, agradecer você que compartilha com a gente nas redes sociais também, aqui no privado, manda, agradece, orienta. Acho que a gente faz o programa justamente para você, ok? Então, desejo a todos um ótimo pregão, um bom final de semana e na segunda-feira eu volto com o pré-marketing às 8 horas. PNC News. Informação que gera valor. Olá pessoal, eu sou Felipe Ferreira da Com Dinheiro e eu tô vindo aqui convidar vocês para assistir o nosso Você com Dinheiro, o programa que traz aí as maiores mentes do mercado financeiro brasileiro para um bate-papo de almoço com vocês. Aquele bate-papo com gestores, multifamily offices, assets, administradores e as principais empresas de capital aberto para aquele bate-papo que faz o mercado financeiro brasileiro acontecer. Todos os dias ao 12:30 aqui na BMC News. Aguardo você. BMC News. Informação que gera valor. Vortex. Beyond. Mercado de capitais, o motor dos negócios no mundo. Há 20 anos a Capital Aberto vive esse universo, informando e formando você. Agora começa um novo capítulo. Uma capital mais dinâmica, assertiva e completa. Notícias, análises, entrevistas, cursos. Em um mundo generalista, somos especialistas. Conteúdo e formação feitos do mercado para o mercado. Capital Aberto, feita de dentro. Você sabe quanto custa estudar na escola mais cara do mundo? Essa escola, além de ser a mais cara, é também uma das mais antigas da história. Localizada na Suíça, ficou conhecida como a Escola Real por ser uma escola-castelo da dinastia familiar local. O campus do Instituto Le Rosey se assemelha a um resort de luxo e conta com 2 residências, a de verão e também a de inverno, com aulas adaptadas para cada uma dessas épocas do ano. Além da Suíça, a escola conta com um campus na França. Entre os ex-alunos, há membros da realeza, políticos e executivos de grandes empresas. O primeiro ano letivo foi em